Hesed, Vehahamim, Veshalom, Me'et Adonai, Yeshua Hamashiach, Eloheinu. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. De volta depois de um período sem gravações, devido a muitas lutas, muitas tribulações, da parte das pessoas que não conhecem o que é paz, né? Não conhecem o que é sobriedade, não conhecem o que é vida familiar em casa, não sabe distinguir marido, esposa, filho, pai, mãe, de inquilino, não aprecia dinheiro todo mês, né? Não sabe respeitar uma pessoa doente que trabalha, né? Trabalha de dia, dorme de noite. Jesus dá a vitória. Agora, pouco a pouco, nós iremos estar mobiliando nosso canto de paz, mas o mais importante é que agora eu encontrei, graças a Deus. Por quê? Porque eu sirvo ao Deus vivo. Qual é a promessa de Deus na minha vida que sirvo eu? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso é nas atitudes, quando você não deixa o servo de Deus dormir no horário de dormir, quando você o ofende, quando você tenta lavar roupa suja na orelha dele, né? Quando você larga os teus filhos na orelha dele, quando você fica com fofoca, né? A única pessoa prejudicada vai ser você, né? Casa para alugar, o que não falta. E Deus dá a vitória até na nossa condição financeira, porque se antes você era obrigado a estar em um cômodozinho qualquer, agora você já consegue estar em 2 cômodos, né, melhores. Só achar alguém que valorize isso e vamos embora. Vou achar um versículo aqui, tem até deixado anotado, já que está indo lá pra gente no assunto. Mas vamos prosseguir. Eu queria estar fazendo um estudo muito simples, se a caixa de som deixar. Muito simples, com relação ao nome de Jesus, a origem do nome de Jesus em hebraico. Vamos lá. Eu decidi pôr aqui na parede, e pode não ficar muito bem para visualizar, apesar que quem der o zoom consegue ver, mas a princípio vamos fazer assim, porque eu estou tendo problema com o editor de vídeo, eu não tenho mais o editor que eu usava, que conseguia colocar alguma coisa em hebraico perfeitamente. Agora eu estou com um editor de vídeo não tão apreciável, né? Eu estou com um editor de vídeo não tão apreciável. Então vamos ver o que é possível fazer. Pois bem, o nome Jesus é um nome bem conhecido, né? Durante no mínimo 2000 anos, um nome que se tornou muito famoso, né? O nome Jesus. Não é à toa, porque o objetivo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é revelar Jesus, sua existência, sua personalidade, seu amor, sua santidade, sua obra,
especialmente ao se tornar ser humano, né? Viver em santidade, enfim, exercer seu ministério, demonstrar quem ele era através de sinais que cumpriram profecias a seu respeito do Antigo Testamento, a Tanakh, né? Lei, profetas e salmos, e morrer numa cruz como sacrifício e ressuscitar ao terceiro dia em corpo e subir ao céu, e agora aguardar o tempo determinado para retornar, né? Matar a todos os ímpios, preste bem atenção, aqueles que o rejeitaram, que perseguiram seus servos, e glorificar a todos aqueles que o serviram, inclusive aqueles que já morreram, vão ressuscitar e viver eternamente. Muito bem. Depois haverá outra ressurreição, onde os ímpios estarão em tormentos eternamente também, é o que diz a Bíblia, é o que diz Jesus diversas vezes, em diversos evangelhos. Muito bem. Falando acerca de Jesus, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o objetivo é apresentar Jesus Cristo. O objetivo da Bíblia não é apresentar uma organização. O objetivo da Bíblia não é fazer com que nós sejamos felizes, no sentido de ser um manual coach em que tudo se resolve. Um manual de autoajuda ou um manual de magia, onde você pratica mágica, abracadabra, com um nome, uma varinha de condão chamada fé, e tudo e qualquer coisa se resolve, independente de você estar servindo a Deus em fidelidade, independente de você ter vivido toda uma vida longe dele, nada disso. O objetivo da Bíblia é apresentar e glorificar a Cristo. Ainda que você se converta doente, ainda que você se converta desempregado, ainda que você se converta sozinho, separado, divorciado, ainda que nada disso se resolva na sua vida, Cristo é glorificado. Somente Ele merece honra, louvor. Somente Ele merece isso. O Pai, o Deus Pai, deseja que toda a humanidade, todos os anjos, todos os seres louvem a Jesus. Uma palavra constante na Bíblia, a palavra hebraica aleluia, significa louvem a Yud-He, aleluia. São as letras Yud e a letra He, está aqui menorzinha. Como que uma abreviação do nome de Deus, né? Porém, é mais do que uma simples abreviação de Yud, He, Vav, He. É uma abreviação de Yeshua HaMashiach. Toda vez que aparece aleluia, o significado profundo espiritual disso é louvem a Jesus Cristo. Já estava profetizado desde o Antigo Testamento. Toda a Bíblia apresenta Jesus. Toda a Bíblia apresenta Jesus. Eu pego a primeira palavra da Bíblia no hebraico, Bereshit, que significa princípio. Nós vamos ler em Colossenses, nós vamos ler em Apocalipse que Jesus é o princípio, no sentido de que Ele inicia todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Como diz Colossenses, como diz João, sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. O apóstolo Paulo afirma, tudo foi criado nele, por ele
e para Ele. Tudo foi criado nele, por Ele e para Ele, se referindo a Jesus. Ele é o princípio porque Ele cria todas as coisas. E somente Ele pode dar um fim a esse sistema mau, a esse mundo pecaminoso, a dor, a morte. Assim como Ele é o princípio, Ele é o último. Ele é o ômega. É Ele quem vai dar o checkmate no mal. É Ele quem vai restaurar todas as coisas. Exterminar o ímpio, exterminar o anticristo, acabar com a maldade, acabar com o sofrimento, mais uma vez, com as doenças, na segunda vinda. Então a primeira palavra que surge na Bíblia, em hebraico, é Bereshit, princípio. É o próprio Senhor Jesus, Bereshit. A última palavra que aparece na Bíblia é a palavra Amém. Ainda que o Novo Testamento todo tenha sido escrito originalmente em grego, essa é uma palavra hebraica. Amém. E Jesus é o Amém. Ele se declara o Amém. Eu sou o Amém. Amém se escreve com 3 letras no hebraico. Aleph, Mem e Nun. Há quem diga também que é uma sigla, os judeus, né? El Melech Neeman. Significa Deus é rei fiel. O que significa o Amém? Não é um pedido que assim seja. Está errada essa tradução, que assim seja. Amém é uma certeza. Amém significa assim será. Aquilo que na Bíblia diz Amém acontecerá porque o próprio Jesus Cristo, que é o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o Aleph e o Tav, Ele vai dar cabo em tudo aquilo que Ele prometeu, através do Pai, através do Espírito, em toda a Bíblia, ou por suas próprias palavras, ou pelos apóstolos e profetas, inclusive. Então, a última palavra que surge é a palavra Amém, também é Jesus. O primeiro que aparece na Bíblia é Bereshit, é Jesus. O último que aparece na Bíblia é Amém, é Jesus também. E se eu pegar a primeira letra do hebraico Bereshit, Beit, e pegar a última letra da palavra hebraica Amém, que é o Nun, eu tenho formado em hebraico a palavra filho. De Gênesis a Apocalipse, o objetivo de Deus é apresentar o seu filho. Não é fazer você ficar milionário. Não é fazer você ficar curado. Não é fazer você viver num mar de rosas. Não é melhorar a tua autoestima. O objetivo da Bíblia é te apresentar Jesus, diante de quem todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o único e verdadeiro Deus, para a honra e glória de seu Pai. Esteja essa pessoa no céu, seja anjo, seja a igreja que será arrebatada, esteja essa pessoa na terra, sejam os judeus que se converterão na segunda vinda, seus inimigos que serão exterminados nessa segunda vinda, sejam as pessoas que estiverem no inferno, que o rejeitaram. Desde Adolf Hitler até cada testemunha de Jeová, todo joelho vai se dobrar e declarar que o Deus dos judeus é o único e verdadeiro Deus, que Jesus Cristo é esse único e verdadeiro Deus, para a honra e glória do Pai, para a honra e glória do Espírito Santo. A divindade, Pai
e Espírito definiram que o Filho seria manifesto e o Filho seria glorificado. Porque o Filho se fez carne, suportou tudo que suportou para poder resgatar a humanidade que aceita o sangue derramado, se arrepende de seus pecados, se batiza por imersão nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, depois de discipulado, compreender o verdadeiro Evangelho, que é esse que eu anuncio, o verdadeiro Evangelho, que não é Evangelho de mágica, não é Evangelho de oba-oba, vamos pecar porque uma vez salvo, está salvo para sempre, oba. Não é o Evangelho de festa, sem se importar com teu irmão que está necessitado. Não é o Evangelho de se aproveitar de rapaz novo, porque ele chegou necessitado na igreja. Não é o Evangelho de vender promessa que não é feita para nós, para arrecadar dinheiro, distribuindo envelope de campanha disso, campanha daquilo, vendendo feijão, vendendo toalha suada ou com sangue, para comprar helicóptero, comprar canal de TV, comprar mansão, comprar gado. O verdadeiro Evangelho é o Evangelho que glorifica Jesus Cristo acima de tudo, que anuncia a todos os povos que Ele é o único e verdadeiro Deus. Não é o Evangelho que implora para as pessoas aceitarem o Senhor Jesus como Salvador. O verdadeiro Evangelho proclama a todas as pessoas, ordena a todas as pessoas que elas reconheçam o Salvador Jesus como Senhor absoluto de suas vidas, que as criou e as comprou com o seu sangue, e que se não aceitarem esse sangue derramado, passarão a eternidade separadas de uma vez por todas de Deus, em tormentos com o diabo e os demônios, porque escolheram não ser salvos, escolheram não fazer parte da igreja de Jesus Cristo, escolheram não ter comunhão, partindo do pão e bebendo do cálice, do fruto da vide, mas falando no nome de Jesus, que é o centro de todas as coisas. A Bíblia diz que todo Deus escolheu que todas as coisas convergessem nele. Ele é o centro de tudo, Jesus. A Bíblia toda fala de Jesus, não fala de uma organização que vem de revistinha, que tem duplas de pessoas batendo nas portas, distorcendo a Bíblia, distorcendo, negando todo o fundamento da fé cristã entregue de uma vez por todas. Vamos então, sem demora, falar do verdadeiro Evangelho, apresentar o significado profundo do nome hebraico, que é a origem do nome de Jesus, que é o nome Yeshua. Nós conhecemos como Jesus porque foi transliterado do grego, que era a língua que Jesus e os discípulos falavam na época, era o grego. A língua que o Novo Testamento foi escrito era o grego. A língua da Bíblia, Antigo Testamento, que eles liam na época, que era o grego, a Septuaginta. O povo judeu sofreu na Babilônia durante muitos anos. A língua deles, que era escrita somente com consoantes, não possuía vogais, quase se perdeu. Eles optaram no primeiro momento aprender o grego, que era mais fácil. Pouquíssimos sabiam falar hebraico. Quando saíram da Babilônia, tiveram que ler o livro para o povo, dando explicações. O povo chorava porque estava afastado da lei de Deus, porque não sabia o próprio idioma. Quase perdeu sua cultura.
Tivemos jovens judeus obrigados a profanar o sábado, a comer carne de porco, queriam que se ajoelhassem diante de estátuas, como nós tivemos o caso de alguns bravos, fiéis a Deus, cuja história é muito conhecida, de Jesus ter estado com eles na fornalha e eles não terem sofrido dano algum. Então, na nossa língua portuguesa é Jesus. Em inglês é Jesus. A questão não gira em torno da pronúncia, a questão gira em torno da sua pessoa, da sua obra. Cuidado com seitas que têm surgido, tá? Querendo falar que o nome de Jesus é Yahusha, Yehoshua. Essas seitas normalmente pegam o nome hebraico Josué e não o nome Yeshua. Eles apresentam o nome com 5 letras hebraicas. Esse nome é Josué, não é Jesus. É um nome parecido, deriva da mesma raiz, mas é diferente. O nome Josué está mais próximo no hebraico do nome Oséias, assim como uma derivação do nome Jesus, Yeshua, seria Isaías. Todos eles têm a mesma raiz, salvação. Yeshua, Yeshaya, Isaías, Oséias, Oshea e Yehoshua, Josué, tá? Quando tentam falar, quando a Bíblia, eles apresentam um versículo assim, nele está o meu nome, a cidade que se chama pelo meu nome. Então eles fazem um malabarismo linguístico, alteram o nome da própria Jerusalém para querer alteram o nome de Jesus usando o nome Josué. Josué não salva, para querer falar que o nome de Deus está dentro do nome de Jesus, porque se escreve inicialmente da mesma forma. Não. O nome de Deus está no nome de Jesus porque Ele é a própria pessoa do Deus de Israel. Não é uma questão de pronúncia, é uma questão de quem Ele é. Jesus disse aos judeus, eu e o Pai somos um, ainda que sejam duas pessoas distintas, como disse Jesus no Evangelho de João. Quem me vê, vê o Pai. João é claro em dizer, ninguém nunca viu a Deus. O Deus unigênito é quem o revelou. Quando Isaías viu o Deus de Israel, ele viu Jesus. Quando Adão, depois de ter pecado, se escondeu da presença de Deus, ele se escondeu de Jesus. Quando Manoá viu o mensageiro do Senhor e proclamou, eu vi a Deus, era Jesus. Enfim, não é uma questão linguística, não é uma questão de pronúncia, não é uma questão de semântica, não é uma questão das letras do nome de Deus, com as 4 letras, estarem dentro do nome de Jesus, formando um nome com 5 letras, se o nome de Jesus possui 4 letras. Yud, Shin, Vav, Ain. É diferente do nome Josué. Yud, Vav, Shin. Acho que eu pulei alguma coisa. O nome Josué é Yud, Re, Vav, Shin, Ain. São 5 letras. Yud, Yud, Re, Vav, Shin, Ain. São 5 letras. O nome Jesus deriva do grego, que deriva do hebraico Yeshua. Agora vamos lá. Por que foi transliterado do hebraico para o grego? Porque o povo não sabia falar
naquela época, hebraico. A maioria falava grego. Então, as letras são diferentes. Não é tradução, é transliteração. Eu vou escrever com as letras do meu idioma a pronúncia de uma palavra cujas letras são diferentes do meu idioma. Isso não é tradução. Para aqueles que fazem que nome não se falam que nome não se traduz, ok. O nome Jesus não é uma tradução. O nome Jesus é uma transliteração. Se Yeshua tivesse sido traduzido, e nome não se traduz, se Yeshua tivesse sido traduzido para o grego, o nome seria Soter, não seria Jesus. E se o nome grego Jesus, de Yeshua, tivesse sido traduzido para o português, não seria Jesus, seria Salvador. Ou salvação, melhor, salvação. Se tivesse sido traduzido para o inglês e não transliterado, o nome seria Savior ou Salvation. Então observe que não foi traduzido do hebraico para o grego e não foi traduzido do grego para o português ou inglês, porque aquelas letras hebraicas são diferentes das letras gregas e as letras gregas são diferentes das letras da língua portuguesa, que são iguais às letras do inglês, tudo bem? Então eu escrevo com as minhas letras a pronúncia, respeitando algumas regras. Por exemplo, o J não existe no hebraico, tudo bem, só que você está falando português, você não está falando hebraico. Jesus, o nome que seria anunciado a todos os povos, que na época era Jesus, mas nem por isso eu tenho que falar Jesus ou Jesus, é Jesus na minha língua. Eu tenho que saber quem é a pessoa. Não adianta ficar enfeitando que o nome dele é Yahusha, se eu acho que ele morreu num poste, se eu acho que ele não ressuscitou no corpo, se eu acho que ele não é Deus, se eu acho que ele é um anjo, tá entendendo? O que importa é conhecer a pessoa de Jesus. Ele disse: se vocês não crerem que eu sou, que ele é o único e verdadeiro Deus, vocês morrerão nos seus pecados. Nós temos que aceitar a divindade de Jesus e a humanidade de Jesus. As duas habitam perfeitamente juntas. Esse foi o grande milagre operado por Deus. Deus em forma humana, Deus conosco, Emanuel. A gente vai chegar na profundeza, na profundidade do nome hebraico de Jesus. Yeshua. A gente vai chegar. Yeshua. Primeiro, que interessante. Nós temos a menorá, que as traduções colocam como candelabro ou castiçal, né? Possui as 7 chamas. Simboliza a presença física do próprio Deus, luz do mundo, que é quem? Jesus. E se eu observar o nome em hebraico de Jesus, Yeshua, e não Josué, Yeshua, não é Yahusha, não existe. Você vê que tem exatamente aqui, as 7 chamas, o nome Yeshua. São detalhes, são pérolas, são pistas que Deus deixou nos mínimos detalhes, para que aqueles que fabricam uma falsa Bíblia para bater de porta em porta, para alterar a Bíblia, alterar o Evangelho, tirar a salvação das pessoas, ao negarem a divindade de Jesus, ao recusarem a obra do Espírito Santo, ao não participarem do cálice, do fruto da vide, do pão,
Ao negarem todas as doutrinas da Bíblia, Deus deixou pistas para que eles não observassem essas pistas e adulterar uma Bíblia para eles, não conseguissem, não percebessem essas pistas e não alterassem essas pistas. São como digitais de Deus na Bíblia que eles tentaram apagar, no nome que eles tentaram apagar, que é o nome de Jesus. Nome que é sobre todo nome que se possa referir, não só nesta era, mas na vindoura. O nome Jesus é superior à inexistente pronúncia Jeová. Inexistente pronúncia Jeová. Teria que ter 5 letras também no hebraico. No século XI, quando surgiu as vogais no texto, queriam que não se pronunciasse o nome de Deus, se pronunciasse no lugar Senhor ou Eterno. Então puseram essas vogais no nome. Aí os reformadores, aqueles que saíram da Igreja Católica, que romperam com a Igreja Católica, ao desejarem traduzir uma Bíblia direto do original e não da Vulgata Latina, se depararam com o nome divino, com aqueles sinais vocálicos, não conhecendo a história por trás daqueles sinais especificamente, acharam que ali estivesse escrito Jeová. E não é Jeová, é Senhor, é Eterno. Jesus é aquele que tem um nome que ninguém sabe, só Ele mesmo. É o nome Yud He Vav He. A gente vai comentar em outro vídeo a profundeza desse nome, mas hoje vamos comentar a profundeza do nome Jesus, o nome Yeshua. Por que, fazendo uma breve novamente, por que de Yeshua passou para Jesus? Porque no grego, nomes que terminam com A são nomes femininos. Nomes masculinos terminam com S. Então, de Yeshua foi transliterado como Jesus. E do grego Jesus foi transliterado para o português como Jesus. É o nome que Deus quis que todos os povos crescem, adorassem e clamassem. Nome pelo qual quem crer será salvo. Pois bem, mas e a origem Yeshua? A origem hebraica significa salvação. Eu gostaria de pegar os pictogramas. O que são pictogramas? É a origem de cada letra. Vamos iniciar agora a nossa pérola do nome Yeshua. Os pictogramas. Yud. Yud significa mão. A origem da letra Yud é mão. A origem da letra Shin, a origem da letra Shin, é aquele que consome, consumidor. A Bíblia diz que o nosso Deus é fogo consumidor. Fogo consumidor, o nosso Deus é fogo consumidor. O pictograma, a origem da letra Vav, é um prego da época, né? Um cravo, é grande, não é pequenininho, atravessou a mão, segurou na cruz. A origem, o pictograma da letra Ain é olho. Olho. Ain em hebraico é olho. Então, a origem pictográfica, a mensagem por trás do nome de Jesus, Yeshua, é
a mão do Deus que é fogo consumidor foi pregada diante dos olhos. Eu vou aproveitar, vou fazer um paralelo aqui com o nome de Deus. Yud, Re, Vav, Re. É a forma causativa do verbo Hayá, ser, ou Hawá, viver. Então, Jesus é proclamado aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que é a luz do mundo. Todas as vezes que Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o bom pastor, ele não é um mero empregado, ele não é um mero anjo, ele é o próprio Deus. Não anexo o que dizem essa seita, querendo transformar em dois deuses. Existe apenas um Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, essas três pessoas dentro da divindade, é um único e verdadeiro Deus. Não é um Deus menor. Não é um Deus menor. Isso é politeísmo. Escuta, Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é um só. Pai, Filho e Espírito Santo é um só. É um só. Quando Jesus fala, eu sou, eu sou, eu sou, seria muita arrogância se ele não fosse Deus. Seria muita preposição se ele não fosse Deus, mas ele é Deus. Se você não crê que ele é aquele que é, você morrerá nos seus pecados. Se você não crer que ele é Yud, Re, Vav, Re, você morrerá nos seus pecados. É passar a eternidade no inferno. Eu preciso crer nisso para a salvação. Isso aqui é indiscutível. A Trindade, sim, isso aqui é indiscutível. Para a salvação, indiscutível. O nome de Deus que ele revelou é uma resposta. Eu sou o que sou, quando Moisés perguntou. Eu sou o que sou. No momento certo, eu demonstrarei que sou. Foi assim quando ele libertou o povo do Egito. Foi assim quando ele se fez carne. Foi assim quando ele morreu numa cruz. Foi assim quando ele ressuscitou. Será assim quando ele voltar e todo joelho se dobrará diante dele. Cada testemunha de Jeová se dobrará diante do pavor da segunda vinda de Jesus e confessará que ele é o único e verdadeiro Deus. No inferno. No inferno. A pessoa vai ver, vai esquecer o tormento. Se você não estiver em santidade, você não conseguirá suportar a segunda vinda de Jesus. Muita gente clamando por uma mudança na tua vida, na vida. Se Deus viesse realmente à sua vida, esses pecados ocultos, você acha que você conseguiria permanecer de pé? Você acha que conseguiria permanecer com a tua reclamação diante de Deus se esses teus pecados ficassem expostos? E serão expostos. Pare de reclamar da sua vida e comece a glorificar Jesus Cristo. Entregue a Ele a sua vida, Ele é soberano. Entregue, faça um compromisso de servi-lo, mesmo na dor, mesmo na pobreza, mesmo na doença. Não exija direito diante de Deus. Ninguém tem direito nenhum diante de Deus. O único direito que o ser humano conquistou foi a morte, por mérito próprio, é a morte. A separação eterna de Deus, o tormento. Nós temos que dobrar o nosso joelho e clamar por misericórdia, pedir perdão dos nossos pecados, se arrepender, parar de pecar, se batizar, se reunir como igreja, servir a Cristo em verdade,
em santidade, em fidelidade, em santificação. É isso que eu devo fazer. É isso que você deve fazer. Porque Deus revelou um nome que é uma resposta, um nome que o segredo não está na pronúncia, mas no significado. Yud, Re, Vav, Re. Yud significa mão. Vav significa prego, cravo. Re significa contemple. A mão, contemple. O prego, contemple. Esse é o nome de Deus. Esse é o nome do único e verdadeiro Deus. Jesus, 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 Jesus. Esse é o único que pode te salvar. Esse é o único que pode dar razão para a sua vida. Esse é o único que pode te libertar dos seus pecados, te dar uma nova vida. Esse é o único que pode te dar uma razão de viver. Tirar a gritaria da sua vida com o marido, com a esposa, com os filhos. Fazer você apreciar a paz. Fazer você ter paz dentro de si. Fazer você caminhar em vitória quando todos te perseguirem. Quando todos te afrontarem. Quando você menos espera. Ele te põe num local de repouso. Num local de descanso, um local de paz. Para servi-lo, para adorá-lo. Cuidar. Cristianismo é algo tão simples. Cristianismo não é mirabolante. Cristianismo não é mágico. Cristianismo não é cair no chão babando. Cristianismo não é grudar no teto, grudar na parede. Cristianismo não é cair. Cristianismo não é enxergar coisa. Cristianismo não é gritaria. Cristianismo é isso, ficar em casa, lavar a louça, lavar o banheiro, fazer a comida, cuidar dos filhos com carinho, estão fazendo bagunça, não tem que gritar, vai lá. Chinelo, sinta, esquece Eca não vai salvar tua alma não. Eca não vai tirar eles do inferno não. A Bíblia manda disciplinar os filhos, ensinar desde criança a servir a Jesus, não é viver em funk não. Dança erótica, é pegar o caderno dele e olhar. É pegar eles e levar para um parquinho. Às vezes tem um parquinho do lado de casa, a pessoa fica socada dentro de casa, gritando com os filhos. Ressuscita. Vai passear com seus filhos, você mora do lado de um parque, vai tomar um sol com eles, vai brincar com eles, vai contar uma história bíblica com eles. Sai da orelha dos outros. Sai da orelha dos outros. Tá brigando com o marido, se converte. Ou então divorcia logo de uma vez, briga de manhã, volta à noite. Para com essa patifaria na orelha dos outros. Para de querer que o inquilino te dê atenção. Quem tem que te dar atenção é teu pai, tua mãe, teu filho, tua filha, teu marido, tua esposa. Inquilino te dá dinheiro. Não valorizou, perde, outra pessoa vai receber a bênção. Perturba na biqueira, que eu quero ver você perturbar. Eu quero ver você ficar gritando na orelha do traficante. Quero ver teu filho ficar perturbando lá na biqueira. Aí não vai, né? Na orelha do cristão é fácil, né? Você acha que o cristão tem que viver sofrendo debaixo do teu pé? Você está enganado. O cristão tem que andar em vitória. No momento de Deus, Deus dá a vitória. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Não é afronta de ninguém que vive no job. Cadê teu ponto? Cadê tua música de espiritismo? Aqui tá tocando hino. Aqui tá silêncio.
Aqui está chovendo, mas não está úmido. Aqui tem um chão de verdade. Piso nivelado. Aqui não é um cortiço. Que louco chama de condomínio. Condomínio onde? Isso é um hospício. Jesus liberta, Jesus tira. Você que está sofrendo, você que está debaixo da ponte, você que está no abrigo, você que está com um casamento ruim, você que está doente, se entrega a Jesus. O que Ele vai fazer na tua vida, eu não sei. Vai ser a vontade dEle, aceita a vontade dEle, porque senão você vai só piorar a tua vida. Só piorar a tua vida. De uma forma ou de outra, um dia você vai se dobrar diante de Jesus e reconhecer que Ele é o único e verdadeiro Deus. E sabe quem você vai ver em glória? Quem você afrontou, quem você ameaçou, quem você achou que tinha que te dar atenção. Você quer a minha atenção? Traga o seu dízimo para esse ministério. Eu vou te dar atenção. Bíblia. Bíblia. Eu não sei falar outra coisa. Eu não sei respirar outra coisa. É Bíblia. Porque essa é a vontade de Deus, que Deus determinou para todo ser humano. E eu, quando estive no hospital entre a vida e a morte, eu fiz uma escolha por Jesus que ninguém, homem nenhum, mulher nenhuma, criança nenhuma, facção nenhuma, poder nenhum vai me tirar. Doença nenhuma, pobreza nenhuma vai me tirar. É Jesus. Eu tive um encontro real com Deus. Eu convido você a se entregar a esse mesmo Deus que transforma primeiramente vida. Depois as outras coisas serão acrescentadas conforme você praticar a justiça. A justiça. Senão, com licença que eu tenho a minha vida para cuidar. Paz sobre Israel. Shalom.